Olá, eu me chamo Rodrigo Toneto Escobar e estou aqui para nortear aí as empresas em relação aos seus empregados, o que elas devem fazer, analisar toda a legislação que foi publicada nos últimos tempos, desde que começou essa questão da calamidade pública declarada pelo governo através do decreto número 6 em fevereiro, né? Analisando então a legislação e trazendo sugestões, trazendo a nossa opinião, trazendo o máximo de conteúdo para vocês nessa hora tão difícil e principalmente visando esclarecer os cuidados e os caminhos e os cuidados a serem percorridos nessa caminhada aí. Muito bem, deixa eu colocar aqui. Vamos começar uma breve introdução. O objetivo dessa nossa primeira aula é saber o que será visto durante o treinamento. Então, vamos lá. Já me apresentei, vou me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou advogado, empresário. Como empresário, tenho uma experiência com 2 empresas há 20 anos já. E sei bem, estou sentindo na pele o que os empresários estão passando. Então acredito que tenho muito a contribuir não só com a questão da legislação, mas também como experiência como empreendedor e sabendo que as dificuldades que virão para frente serão enormes. O que eu posso esperar desse curso? Esse curso ele vai dar o caminho. Lembrando que esse acesso ele tem 60 dias, então nos próximos 60 dias, havendo alteração na legislação, havendo publicações emergenciais em relação à empresa, empregador e empregado, nós estaremos adicionando aulas aqui, ou se mudar alguma orientação nossa, nós estaremos regravando a aula para deixar ela sempre atualizada. Então nós estamos entregando aqui, primeiro, o que esperar? Conteúdo atualizado. Segundo, uma mentoria. A mentoria não é para todos os alunos, né? A mentoria é um serviço oferecido em separado para aqueles que têm acesso à mentoria. Eu sugiro que me chamem no WhatsApp ou, se não tiver o meu número, eu, dentro de pouco tempo, assim que registrada a entrada do aluno, eu estou chamando no privado para me apresentar e para me colocar à disposição para juntos resolvermos qualquer questão pontual da tua empresa ou dos teus clientes, caso você esteja trabalhando no escritório de contabilidade. Tá? Vamos juntos achar soluções. Essa é a ideia da mentoria. É uma questão mais personalizada e que nós estaremos aqui para ajudá-los por 60 dias também. Alguns passos aí seriam interessantes, tá? Nas próximas aulas, claro que assistindo a aula já vai aprender o que precisa, mas sempre é bom uma leitura complementar. Eu sugiro fortemente que se faça a leitura da MP 927, lembrando que o artigo 18 dela foi revogado através da MP 928. Também sugiro a leitura das normas técnicas conjuntas do Ministério Público do Trabalho, a nota número 2, a número 3, a número 5, a número 6. Vamos analisar elas nas próximas aulas, mas eu recomendo a leitura. E também a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, o artigo 7º, onde tem os direitos do trabalhador, direitos constitucionais do trabalhador. É muito interessante e importante estar atento a eles, pois os acordos celebrados nesse momento de calamidade pública, eles devem observar o que está na Constituição Federal. Se bem que nós temos a nota técnica número 6, que está abrindo aí um precedente interessante, nós vamos abordar ela, porque ela até cogita a possibilidade de alguns direitos constitucionais, diante dessa situação de calamidade pública, serem suprimidos, ainda que parcialmente. Vamos falar sobre isso. Cuidado com fake news.
o fake news, na nossa área, a gente deve ter muito cuidado com o que a gente escuta e da onde vem a informação que nós estamos tendo, tá? Por quê? Muita informação, quando chega, nos leva a dúvidas, principalmente se ela não tem um fundamento jurídico. Se eu fosse você, eu sempre, antes de tomar qualquer decisão ou atitude, eu estaria buscando a base legal de toda e qualquer sugestão que alguém der. Tá? Porque no nosso meio a gente não pode lidar com achismo, a gente tem que lidar com o que está previsto na legislação, com o que os tribunais do trabalho, o TST em especial, pensa sobre o assunto. Então, nós temos que estar analisando a nossa norma coletiva, a nossa convenção coletiva, né, o acordo coletivo, junto ao sindicato. Então, isso tudo a gente deve sempre estar atento. Né? Cuidado com as notícias, cuidado com o que assiste no noticiário, tá? Telejornais. Muitas vezes são noticiadas informações por jornalistas que não são especialistas na área e acabam passando de uma maneira mais sensacionalista ou de uma maneira um pouco equivocada, e eu posso dizer isso para vocês que, como experiência na consultoria, lá na Fisconest, nós temos uma equipe de consultores para os nossos clientes que a gente atende as dúvidas por telefone. É muito comum sair notícia no jornal de uma maneira muito superficial, que leva a entender de uma maneira errada o que está realmente mudando, e aí o nosso cliente liga totalmente equivocado, foi guiado de uma maneira errada pela notícia saída no jornal ou na internet. Internet, então, por favor, né, filtrem ao máximo o que vocês leem na internet, vejam a fonte, da onde vem essa informação, ok? Muito bem. Na sequência aqui, gente, o que nós podemos esperar das próximas aulas? Nosso treinamento ele tem um total de 19 aulas por enquanto. Então, se tiver mais de 19 aulas é porque já saiu mudança. Dá uma olhada lá na plataforma, mais de 19 aulas é porque já mudou alguma coisa. Nós vamos ter uma 20ª, 21ª, 22ª e até esgotar o assunto para vocês. O que nós temos ali? A aula 1 é essa aqui mesmo. Nós estamos fazendo uma introdução para entender o que esperar nos próximos dias ou nas próximas aulas. Plano de ação, nós vamos mostrar para vocês o que a empresa pode fazer de imediato, inclusive nessa situação onde muitas empresas estão paradas com o empregado em casa. Nós vamos dar algumas sugestões, planos de ações que devem ser adotados, tanto se a empresa está parada, quanto se a empresa ela está em plena atividade ou em atividade parcial. Vamos ver algumas situações que devem facilitar ou diminuir bastante o prejuízo da empresa. Vamos fazer uma aula analisando a nota técnica número 2, analisando a nota técnica número 3, a número 5, que fala do aprendiz, dos estagiários, é muito importante. Vamos estar falando da falta justificada, como funciona essa questão das faltas justificadas neste período de calamidade pública. A MP 927, nós temos que cuidar a questão da aplicabilidade, por quanto tempo ela vale, será que é pelos 60 dias prorrogáveis por mais 60? Toma cuidado com isso, nós vamos falar sobre isso na aula. O acordo individual e seus limites, até onde eu posso acordar junto ao empregado situações que a legislação não prevê. Quais são os limites agora com essa situação de calamidade pública? Esses limites se ampliaram, mas tem que tomar certos cuidados. Vamos analisar os direitos constitucionais do trabalhador, para na tomada de qualquer decisão não feri-los, ou até existe a possibilidade de repente ferir, mas eu abro um precedente para um passivo trabalhista. É o que a nota técnica 6 está querendo apresentar para nós, por isso faremos uma análise dela. Depois nós veremos todas as sugestões que a legislação nos colocou para passar por esse período
de calamidade pública, né, esse período turbulento aí. Então nós temos algumas exceções que eles colocaram dentro de situações já existentes no nosso ordenamento jurídico, que é o teletrabalho, a antecipação de férias, teremos uma aula para cada item desses, a concessão de férias coletivas, os feriados, o aproveitamento dos feriados também tem certos requisitos. Tudo aqui eles abrem exceções, porém com certos requisitos. Eles não liberaram, se faz o que quiser, não é assim. Né? Uma coisa muito interessante, vocês que confiarem em nós para os próximos 60 dias, terem aí uma orientação, videoaulas atualizadas, provavelmente vocês saíram na frente dos demais colegas de trabalho de vocês. Por quê? Essas medidas, vocês vão chegar à conclusão que elas são medidas emergenciais, mas que, na prática, depois de analisar uma a uma, vocês vão ver que, olha, resolve isso para a questão de 30 dias. Talvez menos. Mas e se essa situação se agravar ou perdurar e passar de 30 dias? Essa é que é a questão. Nós temos muita fé que isso não aconteça, porque os números apresentados em termos de contaminação, eles aqui no Brasil até que não são assustadores, mas a gente não sabe. Eu estou gravando essa aula, pode ser que tudo mude lá para frente, mas essas medidas, que fique bem claro, elas vão resolver por uns 30 dias a situação do empregado com o empregador. Mais que isso, não vai resolver. Se estender, com certeza serão adotadas outras medidas. Além de medidas como dispensas de pagamento de tributos, dispensa, ou melhor, suspensão, né? Prorrogação de prazos de pagamento de tributos, prorrogação de prazos de entrega de declarações acessórias, o que ainda, até esse momento desse vídeo, ainda não ocorreu, mas poderá ocorrer porque a classe contábil está pressionando muito nesse sentido. Então, isso tudo aí, os próximos dias, as próximas semanas, nós iremos analisar. Então, fiquem tranquilos que qualquer alteração nesse sentido estaremos aqui para ajudá-los. Vamos lá. Então, antecipação das férias, concessão das férias coletivas, o banco de horas também, temos exceções, vamos falar sobre o banco de horas, a suspensão de algumas exigências de segurança do trabalho, muito importante, essa aula também, a questão do diferimento do FGTS, isso aí vai dar um pouquinho de pano para manga, vamos dizer assim. Vamos analisar, tem situações onde pode ocorrer parcelamento, a lei do diferimento, vamos analisar isso aí, é muito importante. O pagamento do Simples no DAS, não é minha especialidade a questão de recolhimento do Simples, porque a minha especialidade é a legislação trabalhista, rotina trabalhista, folha de pagamento, E-Social, CEFIP, RAIS, CAGED, que estão acabando, né? Mas vou levantar essa situação, trocamos uma ideia com nossos colegas da Fisconet, especialista nessa área, e vou trazer aqui esse conteúdo como uma forma de alerta para vocês. E vamos finalizar a última aula com outras exposições de matéria trabalhista, e tem outras exposições específicas para estabelecimento de saúde, questão da fiscalização do trabalho, tem mais uma questão importante que eles colocaram também em relação a teleatendimento e telemarketing, enfim, temos situações especiais a serem também analisadas no nosso treinamento. Bom, eu fico por aqui, espero ter esclarecido o que está por vir e vejo você na próxima aula. Fica com Deus, forte abraço.